Olá, João. Bem-vindo à FNAC. Estamos aqui a propósito do mais recente livro Águas Passadas, mais um thriller, depois do ano passado tu teres editado não me recordo agora o nome, mas, mas pronto, os nossos leitores Não foi nem o ano certamente, passado e não se chama, não me recordo agora o nome. pronto, Não foi. mas pronto, só uma curiosidade, Isto não pode ser assim. não faz mal, não faz Ok. mal. Os senhores têm que trabalhar, sabes? Sim, Tem é mais que verdade. fazer. Porquê a ideia agora depois do anterior e agora mais um thriller, porquê a ideia agora de tu teres adotado este estilo literário? Eu não adotei este estilo, não é, quer dizer, não é um estilo, é uma escolha. Exato. Porque em 2019, foi há 2 anos, Foi há 2 anos, quando saiu o exato. outro livro, A Noite em que o Verão Acabou, que esse de facto era uma experiência, não é? Era uma nova abordagem, e eu acabei por. Não sei, eu acho que andava ali numa fase entre 2015 e 2018 em que estava a ter pouco prazer na escrita e isso estava a fazer-me alguma confusão e esta entrada no policial ou no thriller, que são romances de género, não é? São livros que Uhum. têm regras diferentes, que não são romances literários, deu-me deu-me prazer a escrever. Eu desde miúdo, quando ia de verão de férias com os meus pais, íamos para o Algarve e não sei o quê, e a minha mãe levava aqueles livrinhos da coleção Vampiro, lembras-te? Uhum. Que se calhar os mais novos não se lembram, mas nós que já temos, que já passamos, já temos uma. Não é uma certa idade, mas já passámos os Maturidade, 40. alguma maturidade. Maturidade, pronto. Lembramos-nos da coleção Vampiro, que era uma coleção de livros policiais, pequeninos, todos Uhum. com capas muito parecidas, e a minha mãe levava-os para o Algarve e eu lia dois por semana, e no final das férias até tínhamos que ir comprar mais, porque eu não conseguia parar de ler aquilo. E portanto eu cresci muito a ler os policiais, e a Agatha Christie, e o Sherlock Holmes, e não sei o quê. E isso também me ensinou muito em termos narrativos. Não, se calhar não é muito aquilo que eu faço, porque não sou. Os meus policiais não são propriamente policiais puros e duros, não é? Não, há muito mais personagem do que propriamente o enredo é importante, mas a personagem para mim é sempre mais importante e isso não costuma ser o paradigma dos policiais. Mas porque a primeira experiência foi tão divertida e os leitores também gostaram, porque o livro acabou por ter bastante sucesso, eu pensei que nesta segunda experiência ia mais fundo, ia escrever um policial que fosse mais policial, e queria uma protagonista feminina. E porquê que tu tens aqui, às tantas, um narrador também, não é? Que é escrito na primeira pessoa, que é o Cícero. Mas ele aparece muito pouco, não é? Ele aparece quase como uma personagem de ligação entre os crimes e a polícia, a Pilar. E porquê é que tu, no caso dele, tu adotaste pela primeira voz e enquanto Ah, o livro todo é escrito na terceira pessoa? Pois, isso é uma questão. Eu estava a falar da questão da Pilar, que é uma personagem feminina. Hum, eu, na altura em que escrevi o livro, comecei a escrevê-lo no princípio de 2018. Falei com duas agentes da Polícia de Segurança Pública de duas esquadras diferentes, não se conheciam, e as duas relataram mais ou menos a mesma experiência. As duas disseram três coisas que foram muito parecidas. Uma, que as mulheres polícia têm muito mais dificuldade em subir na carreira que os homens. Segunda, que era um mundo de alguma toxicidade masculina. Elas não usaram estas palavras, mas disseram que é um mundo muito masculino, Uhum. que para as mulheres pode ser complicado às vezes. E a terceira coisa que disseram foi que grande parte dos casos que a PSP assiste e que para as mulheres são mais complicados são os casos de violência doméstica. São a grande maioria dos casos. Uhum. E esses casos são complicados, sobretudo para uma mulher polícia, porque grande parte desses casos também são casos em que as mulheres são colocadas em situações de violência. Também há casos de mulheres que batem em homens, obviamente, Claro. mas a maioria dos casos é o contrário. E estas três coisas em comum eu achei que era muito interessante porque me podia dar uma personagem que ao mesmo tempo que tivesse todo este conflito exterior, não é? Pelo facto de ser mulher polícia, de ser muito nova, ela tem 31 anos, Uhum. o pai da Pilar era um intendente que morreu durante o serviço, Uhum. e a própria Pilar é uma rapariga muito nova que subiu de posto por causa de Uma um situação. acontecimento que só no livro é que se percebe, que eu não vou contar agora, Claro.
Mas essa situação dela ser mulher a mim interessava muito. Porquê? Porque coloca numa situação de conflito com os outros oficiais da esquadra, os outros agentes, mesmo sem querer, às vezes, não é? Aquela coisa da masculinidade versus o lado feminino mais intuitivo, e porque a Pilar é a única que acredita naqueles crimes até ao fim. Enquanto os colegas se contentam com a solução mais fácil, ela persiste e é teimosa e é insistente e é obstinada e tem uma data de defeitos de caráter que o capitão, aliás, às tantas lhe diz: tu és teimosa, persistente, e isso vai se virar, vai de certa maneira voltar-se contra ti, mas neste caso funciona a favor dela, quase. O Cícero é um bocadinho o contraponto masculino dela, porque a Pilar é uma rapariga que precisa de um pai. Tem um pai que faleceu muito novo e ela precisa de uma figura masculina, e o Cícero dá-lhe isso. O pai e uma mãe, não é? Porque ela não tem pai e mãe. A mãe desapareceu, sim, mas o pai é a figura mais importante e não existe, não está lá. E o Cícero é uma espécie de criminoso reformado que vive numa falésia, numa casa sozinho e... Enfim, um tipo que procurou esquecer o mundo, não é? E deixar o mundo para trás. Mas só para parar aqui um bocadinho, essa personagem do Cícero faz um bocadinho lembrar, pelo isolamento e pelas características da casa onde vive e tudo, um bocado a personagem do Elias Grow, que também vivia não era isolado, não era? Quase como um ermita, e parece uma pessoa que está a pagar pelos pecados do passado, não é? Tentar desligar, não sei, às tantas lembrar. Não, sim, tens razão. Por causa da característica do sítio onde eles vivem, claro, e tudo isso, e viverem isolados. Sim, eu gosto disso, gosto dessas personagens que vão para um lado qualquer em penitência, né? Eu acho engraçado essa situação. Embora seja muito diferente do Elias Grow, porque o Elias Grow é um padre, portanto ele já tem essa ligação ao espiritual e não sei o quê. O narrador do Elias Grow, assim, ele vai para um farol, mas a situação não é muito semelhante, porque o Cícero é uma personagem muito mais velha. Ele já tem 68 anos quando o livro começa. É uma personagem que tem um passado de alguma violência, de algum conflito com a ordem estabelecida e a autoridade, etc. E portanto os seus fantasmas são fantasmas muito mais de carne e osso do que propriamente os do Elias Grow. E ele tem uma paixão pelo Tolstói, que é uma figura também difícil de entender na história da literatura. O Tolstói era um escritor que às tantas no meio da sua vida decidiu... Renuncia à sua vida. Não, ele morreu numa situação estranhíssima. Ele saiu de casa um dia e abandonou a família e foi-se sentar numa estação de comboio em São Petersburgo e morreu congelado no meio do inverno, e é uma situação estranhíssima, não há justificação para aquilo. Foi uma pessoa foi um autor ou escritor que a partir de uma determinada altura parecia que andava à procura do significado da vida, não era? O Tolstói. Mas sim, ele tem um livro chamado Uma Confissão, em que... Sim, que eu já li, que ele fala precisamente sobre isso. Ele encontrou o divino indo para a natureza, começa a dar passeios pelos bosques cada vez mais densos e cada vez mais profundos no bosque, e começa a perceber o significado mas nem isso lhe serviu, não é? Porque às tantas o Tolstói suicida-se a todos os títulos e pronto, é um personagem que intriga o Cícero, e o Cícero está a ler o Tolstói quando isto acontece. Mas também porque há os crimes, não é? Não, e também porque a ligação do Tolstói que o Cícero tem com o Tolstói tem outra razão, que nós não vamos falar aqui porque depois está no livro, não é? Que havia outra personagem que também... Agora não sei o que estás a falar. Pronto, nós não vamos falar sobre isso, que é para não revelar. E depois falamos mais. E depois falamos dentro da caixa. Claro, obviamente, sim, claro. Tem essa ligação. Claro que também, sim. Também. Tem essa ligação. Pronto, mas tu, para escrever este livro, não é? Porque eu tenho estado a ler, ainda não acabei o livro, porque é grande, eu tinha começado a ler na semana passada. Mas tu tiveste que fazer alguma investigação por causa até dos métodos. Eu agora estava a ler por causa de um método de... Sim, os trâmites policiais e das autópsias e não sei o quê. Sim, tiveste que fazer... Isso implica... Ou seja, implica fazer mais pesquisa do que quando tu estás a escrever um romance. Implica uma pesquisa diferente, obviamente. Sim, implica uma pesquisa mais de campo, não é? Neste caso... há certos livros que eu quase não preciso de fazer pesquisa, porque aquilo é natural, eu conheço os cenários, conheço os ambientes. Aqui não, aqui falei com duas agentes da Polícia de Segurança Pública e depois
E para a questão das autópsias, falei com o médico e ele explicou mais ou menos como é que as coisas funcionam, mas eu deixo sempre ali um espaço muito, muito largo para a imaginação. Né? Eu acho que um livro tem que ter alguma fixação à realidade, mas não tem que ser ipsis verbis aquilo que acontece, não é uma chatice. Não é? O cotidiano numa esquadra de polícia, presumo eu, que não seja muito diferente do nosso cotidiano, são as mesmas situações repetidas inúmeras vezes, não há assim, estes casos não acontecem todos os dias, um caso destes, não é? Que de repente há uma rapariga que aparece numa praia assassinada de uma maneira brutal, depois há um rapaz que aparece em Monsanto também com um crime com contornos macabros, e isto não acontece todos os dias, nem acontece todas as décadas. Portanto, no policial nós estamos a esticar um bocado a corda em relação à realidade para ilustrar a vida daquelas pessoas e para também pôr a protagonista em dificuldades. Né? E a Pilar é uma protagonista que já vem com as suas próprias dificuldades, já vem com os seus fantasmas, já vem com os seus demónios para lidar com eles, e o caso só a coloca mais inquieta. Né? E isso para mim era muito importante, que ela... Uma das coisas que eu achei importante era conseguir, durante a escrita, pôr-me um bocado no lugar do passageiro. Deixar que fosse a Pilar a comandar a história, não é? Deixar que fosse a Pilar a viver isto, não é? Mas tu, antes de escrever, tu estavas a dizer que tinhas falado com 2 agentes da PSP, 2 mulheres. Tu já sabias que ias escrever um livro em que a protagonista seria uma mulher? Ou foi depois de teres falado com elas? Quando decidi, sim. Eu decidi e comecei a escrever, e depois falei com um amigo que tem uma amiga que trabalha lá. E essa pessoa depois pôs-me em contacto com outra, enfim, e acabei por falar com 2 pessoas, e depois falei falei com o médico por causa da questão das autópsias, mas pronto, mas foi uma investigação não muito profunda, não foi nada de especial. Claro. Eu não queria também, eu não gosto eu gosto do lado técnico das coisas, mas gosto de aflorar esse lado técnico. Não preciso fazer raios X a essa parte técnica, basta-me o suficiente para que aquilo não seja disparatado e faça sentido dentro do contexto da história. A minha preocupação são sempre as personagens, não é? E de que maneira é que eu consigo levar aquela amparar aquela personagem no seu percurso, não é? Porque a Pilar está muito desamparada nesta história, e às tantas sobretudo quando o livro chega ali a 2/3 e de repente parece que o caso se resolveu e a Pilar é a única pessoa que acredita que aquilo não está resolvido, ali foi muito difícil para mim ampará-la, porque no caso não havia sítio para ir. Claro. E tivemos ali que descobrir uma maneira de que a persistência, a teimosia dela vencessem sobre a realidade, e isso foi a parte mais desafiante, ver a personagem crescer e transformar-se e ganhar poder, não é? Quando tu escreves um thriller, tu sabes o fim, ou tu vais... Ou seja, tu já sabias quem era o assassino? Não sabia, não. Então tu não vais sabia. construindo a história à medida sim, que vais... Sim, eu tinha algumas dúvidas, não sabia bem como é que a história ia acabar, nem quem é que era o assassino. Sabia que eram as vítimas e sabia que eram os personagens principais, tinha isso muito claro, e sabia também a situação. Bem, o livro passa-se durante 13 dias de chuva, não é? Isso para mim era muito... Também gostava muito dessa situação, porque, ao contrário do outro, que é um policial, que não é bem um policial, o outro porque o narrador é um jovem escritor, nem sequer é um polícia. Mas enquanto o outro decorre assim em décadas, não é? De repente dás um salto de 10 anos, depois dás outro salto de não sei quantos anos, este passa-se em 13 dias, é um relâmpago, não é? E essa geografia e esse estado de espírito era muito importante. Porquê? Porque eu queria muito replicar o ambiente nórdico do policial, quase, aquela coisa de não há sol, é tudo um bocadinho chuvoso, é tudo chuvoso, negro, e a Pilar também sente muito esse ambiente, não é? Aliás, este janeiro aqui em Portugal tivemos dias assim, tivemos dias de um frio intenso e chuva, e eu lembrei muito do livro neste janeiro. Embora já o tenha escrito há 3 anos, mas já o tenho começado a escrever há 3 anos. Mas foi no ano passado. Mas tu, quando fazes referência no início do livro, é ao janeiro do ano passado. É ao janeiro do ano que vem, em referência ao tempo em que estava a escrever. Pois, exato, é o janeiro de 2019, que ainda não tinha chegado quando eu comecei a escrever o livro. Não. Foi uma grande coincidência. São não, Pedro. Não, porque não é coincidência. Aquilo não aconteceu, de facto. Não houve 13 dias de chuva ininterrupta, acho eu. E eu inventei. Não sei, eu acho que não. Ok. Não, eu inventei isso.
Ok. Tu inventaste isso? Inventei. Eu achava tão interessante e afinal foi inventado. Não, mas isso é uma das Porque eu isso é o que é lembro-me de ficção. janeiros, às vezes, onde chove um mês inteiro. Pois, Por pois. isso, 13 dias não seria Mas muito... de chuva ininterrupta, creio que não. Não sei, é possível. Epá, eu lembro-me, houve uma vez um janeiro, já há uns bons anos, que choveu ininterruptamente. Também me faz lembrar um bocado do cenário do Seven, do filme do David Fincher. Sério? Sim, não te lembras? Estava Estava sempre a permanentemente chover. a chover. Pois sempre é, a pois chover, é, pois a é. chover. Não me Sempre lembrei a disso. chover. O Seven é uma história sinistra. Sim, mas esta tem menos mortes. Sim, não tem 7, só tem 2. Ficaste aí com um desfalque. Fiquei com um desfalque de 5. Caí de 5. E há outra característica interessante, é que a tua personagem, a Pilar, tu estás, não é sempre, obviamente, não é? Mas tu, algumas vezes, tu referes a fragilidade física dela. Muito magra, pequena. Sim, sim. Em contraste com todos os homens com quem ela trabalha, que são sempre todos homens muito grandes e muito fortes. Sim. Isso também foi de propósito, obviamente. Foi eu queria mesmo que ela fosse um passarinho ali no meio, não é? Frágil, pequena, mas por dentro com uma força muito grande, não é? E isso é um contraste do aspecto físico dela, franzino, e depois queria que a força viesse de dentro, não é? E isso é uma coisa que os homens à volta dela, não é? os outros agentes da esquadra e o capitão Garcia são tudo homens possantes, e depois ela tem tudo aquilo que eles não têm, não é? Tem um sentido muito forte de justiça, mesmo para além das próprias leis, não é? Porque a justiça e a lei não são a mesma coisa. Este livro é um bocado isso, não é? A justiça que se faz neste livro é à margem da lei, e a Pilar, no final, isso reflete-se na sua vida, não é? Não vou contar como, mas e portanto eu gostava e esperei um bocadinho, não sei porque, agora estou a pensar nisso, mas se calhar é um bocadinho inspirado naquela figura da Lisbeth Salander, sabes, dos livros do Stieg Larsson. Também é frágil, magra, não é? Tem tatuagens, a Pilar não tem, mas pode ser uma coisa assim parecida. Sim. Havia outra coisa que eu agora também não e a Pilar tem também, apesar de tu estás a referir essa força interior que ela tem, ela é uma pessoa extremamente frágil também por causa dos problemas que ela tem, não é? Por causa daquele problema de adição que ela tem, que eu também não vou dizer qual é, porque acho mais curioso descobrir isso. Porquê é que tu te lembraste de repente dessa adição que ela tem? Aliás, e uma coisa que eu quero te perguntar é, essa adição que ela tem advém daquele caso que ela teve no passado? Ou já estava lá? Ou já estava lá? Isso tu tens ideia? Isso para mim foi desde muito cedo que eu achei que a Pilar devia ter esse lado muito de segredo, não é? Porque é uma coisa que ela mantém em segredo do seu chefe, mantém em segredo dos colegas, em que ela tenta ali procurar uma saída para o seu problema, mas não consegue, não é? E isso traz um grande sentimento de culpa e uma grande responsabilidade, não é? Ao mesmo tempo de se sentir ao mesmo tempo inferior, porque tem ali uma doença, não é? Uma patologia mental e que depois tem consequências físicas. Mas achei que a personagem devia ser uma personagem mesmo um passarinho magoado, não é? E portanto coloquei-lhe a Sonos em cima também para que a Pilar fosse muito, muito vulnerável e extremamente humana aos nossos olhos, não é? Normalmente nós, se calhar, temos a ideia da figura do polícia como alguém que está acima da suspeita, ou alguém que está, mesmo num sentido ético, não é? Que uma pessoa que não transgride, e a Pilar é por natureza uma transgressora. Toda a natureza dela é de transgressão, da moral, dos bons costumes, como se diz, não é? E portanto todo o livro é uma luta dela consigo própria para tentar ser algo que ela se calhar não é capaz de ser, não é? Ela se calhar não é capaz de seguir os trâmites e as regras e os conformes do que se chama asepsia judicial, não é? Exato. Mas geralmente tens, há bocado tu fizeste referência a isso nos policiais nórdicos. Geralmente dos policiais nórdicos é sempre uma pessoa perturbada, não é? Que tem problemas de integração da sociedade. Nunca é assim um... Pois, por isso é que eu me inspirei, não é? Nesse género de história. Não. Por isso é que eu me inspirei um bocadinho nesse género, que cá não há assim tanto, porque
temos se calhar se calhar a nossa polícia ou os nossos agentes não são vistos dessa maneira nas séries nem nos filmes, não é? E portanto se calhar temos alguma dificuldade em conceber as coisas assim, mas eu queria mesmo que esta protagonista tivesse esse lado mais escuro. O Colombo tinha já assim um ar muito amarrotado, não te lembras? Sim, mas o Colombo era americano. Era, mas tinha assim um ar já muito mas amarrotado. Mas não era propriamente um detetive falhado, não era um transgressor. Não, era só, tinha a gabardina toda muito amarrotada. Exato. Mas o Sherlock Holmes era, por exemplo, o Sherlock Holmes era um junkie. Sim, o Sherlock Holmes usava mas espera, mas ele não era polícia, o Sherlock Holmes era detetive, não era polícia. Pois, sim, é verdade. Pronto. Mas tinha ali um grande buraco interior, não é? Um grande vazio e eu achei que isso era uma característica muito, muito interessante de pôr nesta rapariga. Justamente porque conforme vamos avançando no livro, cada vez as dificuldades são maiores, não é? Ela tem uma montanha para atravessar e quando chega ao fim não sei se a atravessa, não tenho a certeza ainda se aquilo para ela foi atravessar a montanha ou se foi chegar ao outro lado ou se foi... Mas o próprio médico legista diz às tantas que é como se ela estivesse a tentar salvar alguém, não é? Claro, na primeira... Sim. Ou seja, esta travessia que ela faz para resolver este crime é uma forma dela resolver também a uma forma montanha. Impossível de ir buscar os mortos, não é? De ir resgatar os mortos, que é uma coisa que ele lhe diz e que faz ressonância por causa do próprio pai dela, não é? O pai que morreu jovem e a Pilar sabe disso e sente isso, e o pai tem a mesma profissão que ela aliás, não, ela tem a mesma profissão que o pai, não é? Exato, ela tem a mesma profissão que o pai, portanto é natural que psicologicamente a Pilar queira no fundo resgatar aquela figura que depois acaba por ser o Cícero, não é? Claro, porque ela às tantas até diz: o meu pai era polícia, eu sou polícia, se o meu pai tivesse sido outra coisa qualquer, agora já não me recordo o que é que era, eu também seria coisa qualquer, claro. Outra coisa qualquer, que agora não me recordo qual é a profissão, mas ela faz referência a isso. O teu próximo livro é também... O que é que será o teu próximo livro? Não é um policial, não é? De certeza absoluta, não. Ainda estou a discutir isso com a Clara, a editora, mas não sei, eu sinto a necessidade de vez em quando de sair do lugar onde já estou confortável e ir fazer coisas diferentes. E, portanto, se calhar será uma coisa muito diferente. Será certamente um romance não de género, não vai ser literário, não vai ser policial, mas tem que ser uma coisa desafiante. Mesmo em termos de tema, se calhar é uma coisa desafiante. E portanto, não consigo falar disso ainda, mas está para breve e vamos ver o que é que sai. Mas há bocado tu acabaste de não responder à minha pergunta. Porquê é que o Cícero é escrito na primeira voz e o resto do livro não? Porque sendo a Pilar, eu quis afastar-me da situação e, como eu disse, pôr-me no lugar do passageiro e deixar que a Pilar conduz a história, que em primeira pessoa é muito difícil, é quase impossível de fazer. Mas a história do Cícero era muito engraçada e muito diferente da história dela, e portanto achei que podia pôr ali uma primeira pessoa que me faz falta às vezes nos livros para dar alguma intimidade a mim próprio e ao leitor, e também, de certa maneira, colocar-me a mim psicologicamente ali, não é? Embora não tenha nada a ver com o Cícero, mas colocar uma voz masculina a relatar algumas partes e a dar alguma consistência. E pronto, achei que eu nunca escrevi um livro inteiro só na terceira pessoa, nunca consegui. Okay. Há sempre uma parte qualquer em que há uma primeira pessoa, uma voz normalmente masculina ali a entrar. Neste caso foi o Cícero. Ok. Muito obrigada, João. Obrigado e aos leitores da FNAC e aos leitores do João, eu espero que tenham a oportunidade de ler o Águas Passadas, que é um excelente livro para o verão. Obrigada. Obrigado.